Eu sou o professor Gonçalo, sou de língua portuguesa. Este planejamento está destinado para sétimo ano e vai ser de 2 a 3 aulas. Então, o tema desta aula seria identificação de formas distintas de diferentes linguagens. O objetivo, trazer um panorama de questões pertinentes ao universo das comunicações, sabe? Então, ali seria, na esfera científica, apreciação e réplica, seria o objetivo. Por que seria comunicação? Comunicação é trocar mensagens de uma pessoa para outra, então seria a comunicação. Para entrar no tema, eu vou fazer 2 perguntas para os alunos. Vou fazer 2 perguntas. Por exemplo, o que seria a ciência? O que seria a ciência? Alguém pode responder? Observação, muito bem, meu querido aluno, muito bem. Realidade, muito bem. Mundo natural, muito bem. A ver, outro aluno? Experiência no laboratório também é ciência, ¿va? Porque vamos comprovar e pesquisar sobre fatos que acontecem sobre a vida real. Então, outra pergunta, o que seria a linguística? O que seria a linguística, aluno? Todo mundo ficou calado? Não sabe? Então, não conhece a palavra? Não conheço. Então, vamos ver. Aluno, procura no dicionário, por favor. O que é linguística? Então, linguística estuda a linguagem verbal. Muito bem. Então, vamos continuar. Então, existem 3 tipos de linguagem. O linguagem verbal, linguagem não verbal e a linguagem mista. O que seria a linguagem verbal? Linguagem verbal é aquela linguagem que usamos no dia a dia. Que tipo de linguagem? Nas palavras e na fala. Então, quando você fala de uma pessoa para outra pessoa, seria a linguagem verbal. Quando você lê um livro, quando você lê uma poesia, livro de poesias, também seria uma linguagem verbal. Então, e linguagem não verbal seria, por exemplo, as cores do trânsito, do sistema de trânsito, seria linguagem não verbal. As imagens que se encontram nas cidades, que não tem nenhuma letra, também seria a linguagem não verbal. E a linguagem mista, que seria a última, seria a híbrida. A híbrida quer dizer linguagem verbal e não verbal. Exemplos desse tipo de linguagem mista seria a charge, as tirinhas, historinhas em quadrinhos. Então, esses tipos de linguagem são muito importantes na sociedade. Dependendo do contexto social em que a linguagem é produzida, o falante pode usar a linguagem formal e a linguagem informal. São todos tipos de linguagem, ¿va? Que a linguagem formal é quando nós usamos no culto, ¿va? Quando você fala culto, quando você se manifesta culto. E linguagem não informal é quando a linguagem é coloquial. A fala do dia a dia, quando dois alunos, 2 colegas se encontram como amigos, seria a linguagem informal. Então, como prática de mão na massa, seria, por exemplo, escrever frases sobre essa imagem que você vê aqui no quadro. O que seria? Então, o que está vendo aqui? Você está vendo montanhas, você está vendo o sol. Então, que seria uma pergunta de esfera científica, como divulgação científica? Seria, por exemplo, por que ocorre eclipse solar? Por que o sol esquenta muito na Terra? Qual é a importância do sol existir?
Então, são perguntas que você tem que pesquisar na esfera científica, va? E vai fazer um texto importante, va? Sobre ali você sobre apreciação e réplica. Então, você faz a pergunta e faz a réplica. A outro aluno vai responder sobre essa pergunta. Talvez esteja de acordo ou não esteja de acordo. Outro tipo de atividade mal na massa seria texto de divulgação científica, onde nesse texto você vai encontrar a linguagem formal e verbal e a apreciação e réplica dentro do texto. Para a pergunta que eu faço, o que seria um texto de divulgação científica? Seria aquele texto que nós usamos para nos comunicar de um conhecimento científico, só que isso não é um texto técnico, é um texto onde você vai divulgar somente os conhecimentos científicos, por exemplo, para pessoas que são leigas, então, pessoas que não têm muito conhecimento sobre determinado tema. Por exemplo, qual a importância da vacina? Ser um exemplo. Segundo exemplo, por que as pessoas se comportam de uma forma e depois de outra? A Copa do Mundo é para todos? Por que desapareceram os dinossauros? Por que os animais usam dialetos para se comunicar? Todo esse tipo de perguntas são perguntas para você fazer aqui na sala de aula, sabe? E aí você vai responder as perguntas e aí você vai responder e aí depois vamos fazer uma dinâmica de apreciação e réplica, onde isso vai ajudar você a saber que realmente é ciência, que realmente é divulgação científica dentro do texto. Em outro dia, em outras aulas, uma, duas aulas mais, uma massa seria aprendizagem por pares. O que seria aprender por pares? Uma metodologia ativa que usamos atualmente, onde dois alunos, um vai perguntar sobre o outro qual a dúvida que você tem sobre determinado tema. Por exemplo, então para a próxima aula, você vai trazer livros ou revistas ou próprio celular, que seria como recursos didáticos que vamos usar dentro da sala de aula. Por exemplo, pesquisar na esfera científica ou na escola sobre diferentes linguagens seria metodologia científica. Elaborar perguntas de apreciação e réplica para entender a leitura que você vai fazer dentro do texto e do contexto. Que seria a apreciação, então? Então, como que vamos fazer isso? São perguntas para debate sobre divulgação científica, ou seja, provocar a curiosidade. São textos dissertativos, argumentativos. A opinião não é mais importante. É escrito na terceira pessoa. E o uso de analogias. Então, isso seria a apreciação. E na réplica, como vamos fazer na réplica? Então, um aluno faz a pergunta, outro aluno, vamos estar de acordo com aquela pergunta, outro aluno vai responder a réplica. Como que você está, por que está de desacordo a pergunta do colega? Então, essas são perguntas importantes para entender sobre divulgação científica. Por isso, vamos fazer em outra aula, que seria muito importante. Outro ponto também, praticar a vivência do dia a dia sobre diferentes linguagens, usando a tecnologia. Então, esses três pontos vamos usar na próxima aula, para nós entender sempre, vamos entender sempre sobre esse tipo de linguagem, e assim entender mais e mais sobre linguagem. Assim, vamos terminar essa aula nesse dia. Na outra aula, vamos entrar a aprendizagem por pares. Muito obrigado por essa aula e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.